Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 1º de abril de 2022. E hoje faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi a criação. O texto base para o nosso estudo é Gênesis 1, verso 1, que diz: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Existe também um outro texto, que é um texto do livro Educação, nas páginas 89 e 90, que serve como base aqui para a reflexão que é feita pelo autor da lição a respeito daquilo que a Bíblia menciona e aquilo que a ciência vai mencionar a respeito da criação de Deus. Às vezes nós olhamos para a Bíblia e percebemos algumas coisas sendo mencionadas, e alguns indivíduos do mundo das ciências e tal começam a questionar, dizendo que é impossível que essas coisas tenham acontecido dessa maneira. Mas o mais interessante é que quando você vai olhar para as propostas que são feitas às vezes pelo mundo, eu vou colocar entre aspas científico, porque ciência, a definição de ciência é tudo aquilo que pode ser comprovado em laboratório. E nós não podemos comprovar em laboratório aquilo que é, por exemplo, apresentado pela teoria da evolução das espécies. E quando você vai voltando dentro do contexto da criação, você vai chegar um momento em que tudo aquilo que hoje existe começou com uma grande explosão, com o Big Bang. E a partir daí as energias que estavam se movimentando no universo começaram a se agrupar e a se arrumar, e a gente tem o universo como nós temos hoje, com estrelas, com galáxias, com planetas, enfim, com toda a diversidade que nós encontramos no universo. Então, se você parar para poder pensar e for muito honesto, você vai chegar à conclusão que você precisa de mais fé para acreditar na teoria da evolução das espécies do que acreditar no relato bíblico. Entretanto, o primeiro parágrafo que vai aparecer aqui dessa citação, ele diz assim: uma vez que o livro da natureza e da revelação apresentam indícios da mesma mente superior, eles não podem deixar de estar em harmonia, com diferentes métodos e linguagens, dão testemunho da mesma grande verdade. A ciência está sempre descobrindo novas maravilhas, mas nada traz de suas pesquisas que, corretamente compreendido, esteja em conflito com a revelação divina. O livro da natureza e a palavra escrita lançam luz um sobre o outro, servem para nos familiarizar com Deus, ensinando-nos algo das leis por meio das quais Ele opera. Ou seja, o que ela está dizendo é que nós temos que ir para a Bíblia, a palavra de Deus, e uma vez que a gente tem esse conhecimento, a gente pode olhar para a natureza. E o que o livro da natureza vai nos mostrar, ele vai lançar luz sobre aquilo que foi revelado. E se por acaso a gente tiver dificuldade de poder compreender aquilo que está no livro da natureza e aquilo que está na revelação da parte do Senhor Deus, ela vai continuar, e no segundo parágrafo ela vai mencionar isso. Entretanto, conclusões equivocadas tiradas dos fenômenos observados na natureza têm dado lugar a supostas divergências entre a ciência e a revelação. E nos esforços para restabelecer a harmonia, tem-se adotado interpretações das Escrituras que abalam e destroem a força da palavra de Deus. Tem-se pensado que a geologia contradiz a interpretação literal do relato da criação feito por Moisés. Alega-se que milhões de anos teriam sido necessários para que a Terra evoluísse do caos. E a fim de acomodar a Bíblia a essas supostas revelações da ciência, admite-se que os dias da criação tenham sido longos e indefinidos períodos de tempo, abrangendo milhares ou mesmo milhões de anos. E aí ela termina dizendo: essa conclusão é absolutamente infundada. O relato bíblico está em harmonia consigo mesmo e com o ensino da natureza. Hoje em dia você encontra uma série de correntes teológicas. Eu estou falando de teologia, nem estou falando agora apenas de ciência, mas na tentativa de tentar harmonizar o texto bíblico com o livro da natureza, alguns indivíduos têm proposto, por exemplo, que cada dia da criação representa bilhões de anos, onde um processo de criação aconteceu, e aí não deu certo, Deus matou tudo, destruiu tudo e fez de novo. Segundo dia, outro processo de criação, mais bilhões e bilhões de anos, aí não deu certo, ele destruiu tudo. E vamos outra vez, na 7ª vez deu certo. Bom, para poder acreditar nessa teoria, eu seria obrigado, ou nós seríamos obrigados a dizer que Deus não é tão perfeito quando a Bíblia diz que Ele é. Quando a Bíblia diz que em Deus não existe nem uma sombra de equívoco, quanto mais de uma situação como essa.
a Bíblia fala em 7 dias literais. É exatamente por isso que a palavra hebraica que vai aparecer para poder mencionar os dias da criação é Yom. Yom é um dia de 24 horas. Não tem margem no texto bíblico para podermos dizer que foram bilhões e bilhões de anos. E por que, por exemplo, essa teoria de bilhões e bilhões de anos tendo lugar nos dias da criação foi aceita inclusive por muitas pessoas no mundo cristão? A resposta para isso é muito simples. Porque quando eles olham para os fósseis, que a geologia foi descobrindo e tal, vamos dizer, não, isso aqui teve um processo que destruiu tudo. E esses fósseis têm bilhões de anos. A Bíblia explica isso, e explica dizendo, não tem bilhões de anos. Teve um fenômeno que aconteceu uma vez só na Terra, que a Bíblia chama de dilúvio, que destruiu tudo que tinha vida. E ainda descobrimos que, logo depois que as águas do dilúvio baixaram, haviam corpos mortos por tudo quanto era campo dentro do planeta, tanto de animais quanto de seres humanos, e Deus soprou um vento para poder secar a terra. Está no texto bíblico. Ellen White vai mencionar que esse vento que soprou foi varrendo a terra desses elementos que poluíam o ar, e que Deus soterrou isso tudo junto. Por isso, quando você vai olhar inclusive para os estratos que são cavados ou que são descobertos pela ciência, onde existem fósseis, junto com seres que eles mencionam que deveriam ter vindo há muitos bilhões de anos, estão junto com outros que são mais recentes dentro da teoria da evolução das espécies. Então você não encontra uma harmonização. Quando você olha para a Bíblia e olha para a ciência, você diz, bom, com quem que eu vou ficar? Existe uma harmonia entre a Bíblia e a natureza. Só que nós temos que ler de forma correta tanto a Bíblia quanto também o livro da natureza. Deus é fantástico. E eu termino com o texto com o qual nós começamos. Bereshit bara Elohim. No princípio absoluto, numa antiguidade remota, antes que qualquer coisa existisse, do nada, o Senhor Deus criou todas as coisas. Eu quero orar agradecendo a esse Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra. Você não quer se unir a mim nessa prece? Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra, porque nela descobrimos que somos fruto da Tua criação. Com a Tua mente infinita, o Senhor nos criou de modo assombrosamente maravilhoso. Louvado seja o Teu nome por tudo que o Senhor fez e faz. Ajuda-nos a harmonizar o livro da natureza com o livro da revelação da Tua palavra. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, e assim nós encerramos a primeira lição desse trimestre. Amanhã, que será sábado, dia 2 de abril, nós teremos a oportunidade de poder estudar mais especificamente o capítulo 3 de Gênesis, e a temática será a queda. Eu estudo a lição. E você?